Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos confortando, nos ajudando, nos fazendo felizes, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, amados amigos, é lamentável o que nós iremos falar hoje. É lamentável mesmo. Eu sinto na pele. Mas o Senhor Deus me determinou que eu falasse sobre isto. O pastor pregando ontem, eu não vou citar o nome da igreja nem do pastor, porque não convém. Não convém. Mas ele pregando hoje dizia que o Novo Testamento apoia o comunismo. E citou Atos 2, 44 e 45, que nos diz, é impressionante, que diz assim, Atos 2, 45 e 46, que nos diz assim, 45, vendiam suas propriedades e fazendo-as repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, no 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegrias e singeleza de coração. É verdade? É verdade. É verdade que viviam os cristãos naquela época? Sim, é verdade. Havia muita perseguição, não é? E muitas das vezes eles não tinham alimentos pelas dificuldades da época. E então, os mais ricos, os que possuíam mais bens, dividiam com aqueles que não tinham nada. Mas isso não é comunismo, isso é amor ao próximo. O comunismo é totalmente diferente, o comunismo é egoísta. Ele quer só tudo para si. Observe, os que se professam comunistas são todos riquíssimos. Pergunta o que eles fazem pelos pobres. Mandar imposto para cá. São impostos e mais impostos. Essa é a pregação. Se o homem quisesse realmente acabar com a fome no mundo, em especial aqui, para nós, os brasileiros, ele reduziria os impostos. Porque se ele me dá R$100 de aumento, e aumenta os impostos, esse R$100 daqui a um mês, 2 meses, não vale mais nada. Nós recebemos, depois de 16 anos sem aumento, nós recebemos 9% dividido de 2 vezes. 3%, 4% e 4% no ano seguinte, para o ano ainda. Olha, nós estamos há 16 anos sem aumento. E desses aumentos de 4,5%, aumentou os impostos, os descontos, e nós não tivemos praticamente aumento. Portanto, meu amado, sim, alguns dos primeiros cristãos realmente tinham tudo em comum. Como diz, não é, a palavra de Atos, capítulo 2, versículo 45 e 46. Os apóstolos ensinavam o amor, o respeito, o carinho e a divisão para que todos vivessem em harmonia e em paz. Né? Mas havia sempre aqueles rebeldes. Havia sempre aqueles como Ananias e Safira. Lembra de Ananias e Safira? Não é? Eu acho que é Atos 4, 32. Vamos ver aqui. Atos 4, 32. E eram do coração da alma, da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía,
era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Todos tinham igualmente, todos participavam, todos trabalhavam, não eram preguiçosos, não. Não recebiam ajuda do governo. Ninguém sustentava ninguém, ajudava, é diferente. Sustentar é uma coisa. Se sustentar, o homem fica malandro, preguiçoso, inoperante, né? Dependente. E todos nós temos que trabalhar para o nosso sustento. E todos trabalhavam, mas como não davam, os seus trabalhos não davam para se manter, recebiam a devida ajuda. É diferente, meu irmão. Vejam os que pregam a distribuição de renda, o que é que eles fazem? Os impostos, a maioria denunciado por corrupção, por ladroice. A maioria. Há exceções. Né? Ananias e Safira venderam os terrenos que ele tinha, esconderam de Deus e foram lá confessar que haviam contribuído igualmente para todos. E foram mortos. Morreram, porque a lei ainda existia. Por que é que muitos nos nossos dias não morrem? Porque o amor de Cristo está pairando sobre nós. Porque vivemos na graça de Cristo, na graça do Senhor Jesus. Por isso nós não perecemos, por isso nós não morremos, por isso nós nos santificamos na comunhão com Cristo, através da oração e da busca e comunhão com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós. Não é? A multidão dos fiéis, meus irmãos, era um só coração, uma só alma, um só espírito. Era a união perfeita e irrepreensível diante dos olhos de Deus. Era maravilhosamente abençoados cada um daqueles que viviam na época a trabalhar com um sentimento de amor ao próximo, de respeito e não de destruição, como vemos nos nossos dias, de eu sou. Eles só são quando nós estamos precisando deles. Se nós não precisamos mais, denúncia, declaração feita pelo nosso presidente, que se diz comunista desde que eu conheci, em 1960, 60 e poucos, não é? Depois que conheci, falar mais claramente, de 64 para cá, é que vim realmente conhecê-lo muito melhor. Por isso, meus irmãos, eu lhes digo, tende, pois, bom ânimo, consultai as Escrituras, para que possais viver em comunhão com Deus. Como ia dizendo, a multidão dos fiéis era um só coração, um só pensamento, uma só devoção. Ajudar, tirando do seu suor, das suas lágrimas, do seu sangue, para doação, para ajuda, como muitos cristãos ainda fazem nos nossos dias. Muitos fazem sem nenhum interesse, sem busca nenhuma de algum lucro. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, como dissemos, não é? Era maravilhoso, era abençoador. Portanto, meu irmão, é preciso que você tenha noção do que realmente você é, para que você tenha condições de ser e dizer, eu sou de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo em meu coração, em minha vida, porque o Espírito Santo dirige a nossa alma, os nossos passos e tudo que há em nossos corações e em nossas vidas. É preciso conhecer para poder ser realmente aquilo que nós dizemos ser, cristão, né? Então vamos ver agora, como nós falamos antes, em Ananias,
Vamos ler agora em Atos, capítulo 1, capítulo 5, versículo de 1 a 11, que nos diz: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a parte o depositou aos pés dos apóstolos. E disse então o apóstolo Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses no Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua esposa, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entrou vós, concertastes para tentar o Espírito Santo? Por que concordastes vós para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta e os pés dos que sepultaram o teu marido. Portanto, meu irmão, Deus nos dá. Quando nós nascemos todos nós. E a proporção do nosso crescimento, nós vamos recebendo da mão de Deus. A aprendizagem, o primeiro emprego, tudo é Deus que nos dá. Sabemos que são outros homens que nos empregam, que nos atribuem o salário a nós, não é? Mas que nós temos isso, essa bênção do trabalho, do salário, da remuneração, por uma bênção de Deus. Aquele que ele é fiel até a morte. Por isso o apóstolo Paulo nos diz: dar-te-ei a coroa da vida, se fores fiel até a morte. Safira não foi, e o seu esposo também não, e caíram mortos. Portanto, ninguém é obrigado a ser cristão. Mas não se baseie na Bíblia, como fez esse senhor pastor, dizendo que com estes atos dos servos de Deus e dos apóstolos, confirmam que a doutrina é a ideologia comunista. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, disse o Senhor Jesus. Temos que ter trabalho, ganhar com honra, com dignidade. Lembro-me do meu tempo de criança, onde o homem dizia que arrancando um cabelo do bigode era uma palavra eterna e se confirmaria a qualquer tempo da sua era, do seu estado, da sua idade. Havia amor e respeito entre as pessoas, com algumas desigualdades, com algumas diferenças, porque já existia Satanás naquela época. Já existia demônios tentando e transformando as mentes. Porque ao caminho que nós seguimos, são dois, um que leva à perdição e à morte, ele é largo e espaçoso, e um que leva à salvação, a vida eterna, é estreito e espinhoso. Portanto, ele torna-se mais difícil. Não é? Por isso tem que ser voluntário. Porque não é fácil ser cristão. É muito difícil. É difícil mesmo. Portanto, meu amado amigo, meu amado irmão, é só com Jesus no coração é que nós temos a força necessária para resistir à tentação da ganância, da usúria, do ver o outro cair e você ficar de pé.
sem ter o mínimo, a mínima vontade de estender a sua mão. Portanto, é preciso que nós conheçamos a verdade, e a verdade é que nos libertará. E essa verdade é Jesus Cristo. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não sou político, odeio política. Os meus pais eram cabos eleitorais, não é? E eu vivi um clima de política. Eu era criança e muitas das vezes fui obrigado a distribuir panfletos pelo meio da rua, saía distribuindo, não ia nem para a escola. Você hoje não vai para a escola, você vai fazer distribuição de panfletos de políticos, não é? Então, meus irmãos, e eu ia, era obrigado a ir, porque os meus pais tinham autoridade sobre mim e eu deixava tudo que era possível. Mas Pedro diz a Ananias, né? Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração? E agora? Mas quem é que a Bíblia diz que está em nosso coração? O Espírito Santo de Deus. Quando o homem começa a fugir dos princípios bíblicos, quando o homem ou a mulher começa a sair dos caminhos de Deus, ele começa a perder o Espírito Santo que habita nele, que é o sopro que Deus deu nas nossas narinas de vida. E demônios começam a tomar esse espaço que está em nossa mente, que é o Espírito, e a alma que comanda o nosso corpo, que dirige, que executa as ordens do Espírito, começa a ser substituído por demônios. E o homem fica do jeito que ele perde todos os seus sentimentos. Ele não sente mais amor, ele não sente mais perdão, ele não sente mais compaixão, ele não sente mais nada que é bom. Tudo que ele sente em si e deseja é o mal. E é isso que ele faz, seja lá quem quer que desagrade a ele, indistintamente. E o pecado para estes é a morte. Não a morte matada, não a morte executada como geralmente acontece, mas a morte vinda por ordem do Deus Pai Todo-Poderoso. O pecado de Ananias e de Safira foi a ambição, né? O dinheiro. Eles não eram obrigados a dar, mas se comprometeram diante de Deus. Se você um dia confessou que aceitou Jesus e vive dizendo que é cristão e aceita o comunismo, que vota em comunistas, você está transgredindo com a Deus. Nenhum cristão pode aceitar quem rejeita a pátria e a família. Todos nós temos uma pátria. Aliás, para dizer a verdade, nós temos duas pátrias. Nós, como seres humanos, somos brasileiros. Como seres espirituais, somos da nossa pátria celestial. Ninguém permanece ser humano, ninguém permanece brasileiro, mas todo o que é ser espiritual da casa celestial é para sempre, eternamente, no caminho certo do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Este é o Cristo verdadeiro. Este é o Cristo que nos leva ao céu e ao redil do Todo-Poderoso, o nosso Deus, Senhor dos senhores, não é? Portanto, é preciso conhecer a verdade, porque só esta verdade, que é Cristo Jesus, pode nos salvar, pode nos transformar, pode nos fazer nova criatura. E no final da carreira, como disse o apóstolo Paulo, nós recebemos a coroa da justiça. Um novo nome lá na glória. O meu nome aqui é Mauridenes. Eu não sei como é o meu nome, como será o meu nome na glória, mas sei que terei um novo nome, porque eu sou de Deus.
É preciso ter a certeza. É preciso, quando se fizer alguma coisa, se faça com o coração, com a alma, com o espírito, para que não sinta-se dando esmola, mas dando uma ajuda. Esmola, essa não é a única diferença. Portanto, o Novo Testamento nos esclarece e nos diz muito claramente que boa parte dos primeiros cristãos, de fato, mantinha pelo menos parte de suas propriedades em dinheiro. Por exemplo, Paulo fez uma coleta na igreja em Coríntios para ajudar os cristãos necessitados em Jerusalém. Está em 1 Coríntios 16, vamos ler? 16, 1 a 3. 16. 1 a 3 que diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo e o que ordenei às igrejas da Galícia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua propriedade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando eu estiver, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer para a pena que eu também vá, irão comigo. Portanto, meu irmão, sede cristão, de coração, de corpo e alma. Se algo doar, doe, sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Da mesma forma, em Atos nos fala de uma mulher devota chamada Tabita, que era rica em boas obras e esmolas que dava. Está em Atos 9. Atos 9. Não é? Atos 9, 36. Tabita. Atos 9, 36, que nos diz: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Dai sem olhar a quem. Verificai. Hoje, nos nossos dias, temos que ter cuidado, porque existem aqueles que se fazem de necessitados e sorrupeiam as esmolas dos outros ou a oferenda a outros. Conheci um pastor que ele oferecia todo dia da semana um sopão. E um camarada que tinha 2 táxis na praça, tinha várias casas alugadas, e vinha com sua marmitazinha, entrava na fila para pegar a sopa. E pegava a sopa. Não tinha necessidade. Enquanto tinha outros que chegavam por último, já não tinha mais. Porque o pastor também era um pastor que nem salário da igreja ele recebia. Ele não aceitava receber salário da igreja porque ele era empregado. Ele já tinha o salário de vida dele. Então é preciso nós trabalharmos com um Cristo Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, Mestre dos mestres, para que possamos realmente ver um caminho santo e puro diante dos nossos olhos, para que vejamos a luz de Deus a nos iluminar o caminho onde vamos pisar. O Novo Testamento, meu irmão, não apoia o comunismo, em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. Né? Nós podemos falar sobre desses 2 pontos, porque fica bem claro, a Bíblia não apoia o comunismo. Alguns dos primeiros cristãos tinham suas coisas em comum, mas isso é muito diferente do comunismo. Ele prega, mas não o faz. Ele engana, ludibria. E você está vendo aí, se você pegar e procurar a riqueza desses que pregam combater a fome, veja a riqueza deles. Por que é que eles não tiram pelo menos a metade e não distribuem do seu próprio bolso?
Ele tira de você mesmo. E você mesmo que começa a alimentar esta fonte enganadora, dando-lhe o poder para continuar agindo erradamente para com você, para com Deus e para com o povo e a família. É muito importante conhecer a verdade e a verdade nos libertará. É muito importante que conhecermos esta verdade. Portanto, meu amado, no Novo Testamento se vivia assim como foi dito. E não há registro de que não faziam e eram considerados, os que não faziam não eram considerados como cristãos, ou menos devotos. Eles eram alisados, eles eram afastados, porque o cristão ama o seu próximo. O cristão não tem ódio, não tem mágoa, não tem rancor. O cristão tem perdão para dar. O cristão tem amor para dar. O cristão tem Jesus para pregar. O cristão tem a luz que deve ser vista por aqueles que estão nas trevas, para que saibam o caminho em que devem andar. Porque através da luz é que nós encontramos Jesus. Não há trevas naqueles que conduzem a paixão, o amor, a devoção a Jesus Cristo. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Como dizia o nosso saudoso Alberto McAllister, pastor de Jesus. Amém.